Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Falo boa noite porque agora são exatamente 23 horas e 34 minutos e estou fazendo esse vídeo para vocês numa sexta-feira, né, para vocês terem uma ideia da questão do indivíduo, né? Então, na abordagem, estou passando um texto aqui para vocês. Na abordagem do centro de mídia, eles falaram da teoria do indivíduo. Para contextualizar, para dar uma melhorada nos vídeos do centro de mídia, vou falar vou argumentar aqui algumas teorias sobre o indivíduo de uma forma bem filosófica, né, usando os conhecimentos que eu tive, né, em filosofia. E lógico que eu vou estar contextualizando com o que já foi dado no centro de mídia. Mas aqui nós temos aqui a questão, eu acho bacana que o centro de mídia aborda três grandes filósofos, né? O John Locke, esse aqui, ó, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Eu vou falar um pouco da teoria do indivíduo de uma forma que eu acredito que tomara que todos vocês entendam essa forma que eu vou tentar ser mais, que é a fotinha do John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Os três filósofos aqui são um filósofo liberalista, né? Mas tem um detalhe: esse liberalismo ao qual esses filósofos defendem, a teoria liberalista a qual esses três filósofos defendiam, é totalmente diferente dessa teoria liberalista hoje que nós vemos aqui no Brasil, tá? Não tem nada a ver com essa teoria contemporânea, embora a teoria contemporânea buscou desses três grandes pensadores aqui. Eu particularmente estudei muito esse filósofo chamado John Locke, um inglês com livros excelentes da filosofia do comportamento humano, principalmente do indivíduo, né? Ele tem um ensaio acerca do entendimento humano. É um livro que eu sugiro a vocês que vocês leiam. É muito complicado, muito complexo, mas quando vocês pegam a chave do livro, vocês vão se deleitar e até mesmo entrar no estado de êxtase intelectual quando começar a ler o ensaio acerca do entendimento humano de John Locke. Bom, vamos ao que interessa. Teoria acerca do indivíduo. O que é indivíduo? O indivíduo, na verdade, tem duas formas de falar do indivíduo. Tem a forma biológica do indivíduo como pessoa humana, como ser biológico, e a forma do indivíduo, a qual eu vou falar agora, a forma filosófica do indivíduo, que é a forma da questão da singularidade, a questão subjetiva do indivíduo. O que é, na verdade, a questão subjetiva do indivíduo? O que é subjetivismo? O que é subjetividade? Na verdade, o indivíduo ele é puramente subjetividade. A questão do corpo humano, esse corpo, essa matéria física ao qual nós às vezes vamos lá no espelho e olhamos essa matéria. Eu falei na aula de filosofia, quando vocês olham no espelho, vocês veem você mesmo. Quem você vê no espelho? Você vê um corpo físico ou olha, quem olha é você ou alguém que está dentro de você que está olhando para você mesmo? Pô, professor, ficou muito complexo isso. Vamos lá. Subjetividade. Subjetividade é tudo que você pensa. Tudo que você é. Você não é essa pessoa
corpo físico, somente isso. Além desse corpo físico, há alguém que pensa, alguém que reflete, alguém que está além desse corpo, que é a questão subjetiva do sujeito. Existe o sujeito físico, objetivo, e o sujeito subjetivo. O sujeito objetivo, que é esse que está aqui, cabeça, ombro, joelho e pé, lembra aquela música? Cabeça, ombro, joelho e pé? Esse sujeito aqui é um sujeito objetivo, é um sujeito físico, né? Que a ciência, a biologia pode explicar. Existe um coração que bate, existe um sangue que percorre as veias, existe um cérebro que pensa, existe tudo isso, né? Mas, além de tudo isso, existe um sujeito que é um outro sujeito, o sujeito objetivo, que é isso que eu falei agora, e o sujeito subjetivo, que é o sujeito que não é físico, é um sujeito que é metafísico. Professor, então você está me dizendo que existe dois sujeitos? Sim, dois sujeitos que se coadunam. E quando percebemos, veja bem, teoria do sujeito, quando percebemos que temos dois sujeitos, aí que está o lance, aí que está a chave do castelo está aí. Quando você se percebe como um sujeito físico, apenas físico, é complicado. Mas quando você se percebe como sujeito físico, objetivo, e sujeito não físico, subjetivo, aí você tem um grande feito, há um grande feito nessa reflexão. Porque além de sermos físicos, somos subjetivos. Além de ser objetivos, somos subjetivos. E o que é subjetividades? Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos ler um texto. Michel Foucault. Gosto muito do Paul Ricoeur e Michel Foucault. Paul Ricoeur e Michel Foucault. Michel Foucault eu conheço muito bem, o outro eu não conheço muito. Vou pesquisar sobre. Mas já conheço Michel Foucault. Então, vamos falar aqui, vamos ler esse texto rapidamente para entender o que é o sujeito. E depois nós vamos lá para a subjetividade. Para ampliar o entendimento acerca da teoria do sujeito, do indivíduo, é importante reconhecer que cada indivíduo é único. Cada indivíduo é único. Isso é óbvio. Cada um é cada um, né? Uma vez que apresenta singularidade e particularidades. O que é singularidade? É aquela pessoa única, né? Singularidade se coaduna com subjetividade. O que você pensa de você? Quem é você? Só você sabe quem é você. O que você sente? Né? Suas angústias, as suas mágoas, o seu amor, os seus sentimentos. Né? Quando você se toca, quem se toca? O que toca é a pessoa física ou a pessoa não física? Quem toca? Quando você se toca, quem toca em você? É você físico, objetivo, ou você singularidade? Ou você subjetividade? É uma questão filosófica, né? Que está intrínseco em cada um de nós a teoria do sujeito. O sujeito objetivo e o sujeito singular. O sujeito objetivo e o sujeito subjetivo. Veja bem, sujeito objetivo e o sujeito subjetivo. O sujeito objetivo é esse que eu falei, o físico. O sujeito subjetivo é o sujeito não físico. É o sujeito que pensa, o sujeito que reflete, o sujeito que ama, o sujeito que se apaixona e não sabe por que se apaixonou. O sujeito que chora por alguém que largou e não sabe por que está chorando. Chora. O físico não sabe por que você chora. Você chora. Você sente.
quando um ente querido seu, ou meu, ou de qualquer um outro ser humano, morre, nós choramos. Choramos, sentimos tristeza, angústia, sentimos depressão, sentimos mágoa, sentimos ódio, sentimos felicidade. Tudo isso não tem como ser explicado da forma objetiva. Nada objetivo pode explicar os sentimentos. Apenas o subjetivismo, ou o sujeito subjetivo que pode explicar as coisas que afetam o espírito. Espírito, fique bem claro, eu quero dizer consciência. Tá certo? Então, vamos retornar aqui. Vou começar aqui. Nesse sentido, percebemos a nossa unidade na diversidade e nas relações sociais, que nos identificamos ou nos distanciamos de pessoas e comportamentos e nos aprimoramos de saberes e conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade, de forma única, ou seja, o desenvolvimento da subjetividade. Está aqui a palavra subjetividade de novo. Ocorre pelo intercâmbio contínuo entre o eu e os outros. A partir deste entendimento, podemos considerar que a nossa singularidade decorre também da história, das condições sociais e materiais de cada um e a forma como nos relacionamos com a natureza e com os outros. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a ela manifesta a nossa singularidade. Então, singularidade é o mesmo, é o mesmo que subjetividade. A singularidade significa o eu, apenas eu, singular, o eu sozinho no mundo, dentro, aliás, fora, e dentro dessa singularidade existe uma subjetividade. Singularidade e subjetividade se coadunam. Conceitos diferentes, mas se coadunam. Em que sentido? A sua subjetividade nada mais é do que uma singularidade. Por quê? Professor, está confuso essa aula de filosofia. Pois é para ser confuso mesmo. A sua singularidade se confunde com subjetividade porque a subjetividade é a singularidade. Singularidade nada mais é do que o eu único, o eu individual, o eu indivíduo, o eu que pensa por mim, o eu que ninguém pode interferir no que eu sou, no que eu penso, no que eu pretendo. Se eu penso, se eu pretendo, se eu desejo e eu sou, então eu sou único. Ninguém pode sentir o que eu sinto. Ninguém pode pensar o que eu penso. Ninguém pode fazer o que eu faço, como eu faço, do jeito que eu faço. Cada sujeito é singular. Cada sujeito tem a sua singularidade. Se cada sujeito tem a sua singularidade, isso quer dizer que cada sujeito tem a sua subjetividade. Então, subjetividade nada mais é do que uma singularidade. Porque a singularidade significa único. Único. Somente você é dono dos seus atos, das suas atitudes. Essa teoria do sujeito, que Locke explanou muito bem no seu livro Ensaio acerca do entendimento humano, ele fala de uma coisa chamada percepção. E o que é percepção? Percepção é um conceito muito importante na filosofia.
eu digo que percepção é o primordial dos conceitos, né? É o conceito mãe de todos os conceitos. Por quê? Não existe nada antes da percepção no sujeito. Na questão subjetiva, tudo existe porque percebemos. Porque se você não perceber, você não pensa, você não age, você não é. Veja bem, você não é se você não percebe. Você só é alguma coisa quando você percebe alguma coisa. Você só é um sujeito quando você percebe o mundo. Nós percebemos o mundo a todo tempo. Nós percebemos um pássaro que voa, nós percebemos o caos que está instaurado nesse momento, nós percebemos a nossa vida, nós percebemos os sentimentos, nós percebemos as coisas que ficam, as coisas que já foram, as coisas que talvez, que possivelmente virão. Então, a percepção do sujeito, a percepção do indivíduo, quando eu falo sujeito eu falo indivíduo, a percepção desse sujeito é importantíssimo para a sua para o seu crescimento individual, para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento singular. Então, subjetividade é tudo que você pensa, é tudo que está dentro de você, dando vazão para os pensamentos, para as emoções, para as intuições que muitas vezes temos e não percebemos que temos, não damos ouvido às vezes para nossas intuições. A intuição nada mais é do que uma percepção do mundo ao nosso redor. Então, essa teoria, tornar-se indivíduo, ou teoria do indivíduo, nada mais é do que a teoria do sujeito singular, do sujeito subjetivo. Singularidade é sinônimo de subjetividade, tá? Subjetividade e singularidade são sinônimos. Uma coisa não exclui a outra, tá? Se você é um sujeito singular, você é um sujeito. Se você é um sujeito singular, todos nós somos sujeito singular. Logo somos, somos subjetivos também. Se somos singulares, porque somos subjetivos, tá ok? É complicado explicar a relação entre singularidade e subjetividade. Por que é complicado? Porque são conceitos e termos que não são muito bem abordados quando se fala da teoria do sujeito, né? Porque o que nós somos, além desse corpo, além desse ser falante, desse ser que se move, desse ser que tem angústia, desse ser que tem depressão, desse ser que tem medo da morte, desse ser que... O que é o medo? O medo nada mais é do que uma manifestação na nossa singularidade. O medo, a depressão, nada mais é do que uma manifestação singular. Singular. É uma manifestação, na verdade, me perdoe, é uma manifestação subjetiva no singular do sujeito, ou a manifestação subjetiva do sujeito. Tá ok? Então, todos esses conceitos, tudo que você pensa, tudo que você... todas as suas ações, todas as suas motivações, todos os seus temores, todas as suas angústias, todos os seus sentimentos, nada mais é do que subjetividades do singular de um sujeito. Único. Ninguém pensa como você. Ninguém age como você. Ninguém sente como você. Embora todos nós sentimos, embora todos nós somos parecidos quando sentimos dor, mesmo na dor somos diferentes. Porque somos singulares, somos únicos.
cada indivíduo é único. Essa é a minha aula de filosofia. Espero que vocês gostarem, aliás, espero que vocês todos gostaram da explanação filosófica. Espero que vocês entenderam também as minhas colocações. Tudo isso é relativo à teoria do sujeito, que é abordado na apostila do aluno. Obviamente que eu tentei ir mais profundo, né? Aí tem a perguntinha aqui, o que significa a palavra singularidade? Então foi o que eu acabei de dizer. Singularidade é tudo aquilo que está dentro do sujeito. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, né? Tudo aquilo que você se autodetermina, as suas possibilidades, os seus medos, as suas angústias, isso, o que você tem, como você tem que agir no meio social, a ética, a moral, tudo isso é singular. Aliás, tudo isso é subjetivo, né? Eu confundo às vezes o singular com o subjetivo. Singular é único, e subjetividade é aquilo que faz com que você seja singular. Tá ok, pessoal? Eu desejo para vocês uma boa noite. Espero que todas tenham entendido um pouco da aula, da filosofia, né? E até uma próxima aula, beleza? Muito obrigado por me ouvir. Eu agradeço a todos de coração. Um abraço para todos.